Vamos lá, meus amores, com mais um conteúdo de matemática. Hoje nós vamos trabalhar dois assuntos. O primeiro é valor posicional. Vocês vão abrir o livro lá na página 48, certo? Valor posicional ou valor relativo é o valor em unidades que cada algarismo representa de acordo com a ordem em que ocupa. Então, nós já aprendemos, certo, sobre ordem de um numeral, sobre as ordens e as classes de um numeral. Aqui nós temos o ábaco. Nesse ábaco, nós vamos verificar aqui 4 ordens. A ordem das unidades, a ordem das dezenas, que está em azul, das centenas, amarelo, e das unidades de milhar ou milhar, certo, que está em laranja. Um numeral, ele é formado por vários algarismos, certo? Cada parte do numeral a gente chama de algarismo. E cada algarismo vai estar ocupando uma dessas casas, vai ter um valor posicional. Mexendo as pecinhas do ábaco, eu vou escrever aqui para vocês um numeral. 2 unidades, 2 dezenas, 2 centenas e 2 unidades de milhar. Nós vamos fazer agora a leitura desse numeral. Lendo, do maior numeral de valor posicional para o menor numeral de valor posicional. Então, eu vou começar aqui da quarta ordem. 2 unidades de milhar, nós vamos ter o quê? 2.000. Então, o número 2, quando ele aparecer no milhar, ele vai valer 2.000. Aqui eu vou ter o algarismo 2 também, só que ele vai estar ocupando a casa das centenas. Então, 2 na centena, o valor posicional 200. Aqui também seria o algarismo 2, só que na casa das dezenas. 2 dezenas, 20. Nós já lemos 2.220 e aqui o 2 na unidade, onde cada posição vale 1. Se eu tenho 2 posições, eu vou ter quanto? 2. Então, o número que está formado aqui no ábaco é 2.222. Ele é formado por 4 números, 4 algarismos iguais, mas que de acordo com a sua posição, cada um tem um valor. Vocês têm aí, no livro de vocês, uma explicação com outro numeral, que é o número 3.333. É só colocar mais uma pecinha em cada posição. 3 pecinhas na unidade de milhar, 3.000. 3 na centena, 300. 3 na dezena, 30. E 3 na unidade, 3. Então, vocês vão observar o valor posicional de cada algarismo nesse número. Para saber o valor posicional, é preciso identificar a ordem ocupada por esse número. Para isso, às vezes faz-se necessário o trabalho com o quadro de valor e lugar, que é aquele quadro que a gente já vem trabalhando em todas as atividades, onde vai aparecer o mesmo que aparece aqui no ábaco, certo? Só que de forma horizontal. Vocês vão ver lá centena, dezena e unidade, e vocês vão posicionar o numeral para indicar qual o valor dele naquele número. Lembre-se também dos seguintes valores referenciais. Uma unidade vale o quê? 1. Dezena, 10. Centena, 100. Unidade de milhar, 1.000. Uma dezena de milhar, 10.000. Aí a gente vai agora responder a atividade da página 49. Escreva nos espaços abaixo o valor posicional do algarismo em negrito. Aí nós temos, certo? O numeral 285. Vamos lá. Ele não tem nenhum número na casa das unidades de milhar, só na centena. 200. Qual é o número que está posicionado na centena? 2. 80. São 8 na dezena. E 5 na unidade. Aqui nós temos o número 285. Aí ele quer saber o valor posicional do número 8. Tá valendo quanto? Se eu tenho 8 na dezena, eu tenho
80. E assim vocês vão verificando todos os numerais. Vamos ver um exemplo com os números da unidade de milhar. Ele dá ali na letra G 3.000, então eu tenho que colocar 3 na unidade de milhar. 600, eu tenho que colocar 6 na centena. 20, são 2 na dezena. E 5, 3.625. E ele quer saber o valor posicional, certo? Ou o valor relativo do número 3. Ele está posicionado em qual casa? No milhar. Então, ele vale quanto? 3.000. Escreva por extenso o número que tem o maior valor na unidade de milhar. É esse número da letra G. 3.625. Letra J. E o menor número com 3 algarismos? Aí vocês vão escrever o primeiro exemplo, que é o exemplo da letra A. 285. Escreva no quadro o valor de lugar, os numerais indicados. Aí ele traz os numerais escritos por extenso. 4.532. Trabalhando aqui no ábaco para vocês. Vamos começar lá com 4.000. Vou lá na unidade de milhar e coloco o quê? 4. 500. 500 já vai passar a ser da centena. Aí eu vou colocar quanto para formar 500? 5. 30. Vamos para a dezena. Colocamos 3. E 2, vamos para a unidade. Colocamos 2 pecinhas. Então, vocês têm o quadro de valor e lugar, vocês não trabalham com as pecinhas, vocês trabalham com os numerais. 4.000, vocês vão colocar 4 na unidade de milhar. 500, colocar 5 na centena. 30, 3 na dezena e 2 na unidade. Coloquem os números no quadro de valor e lugar. Vocês vão continuar, fazendo o mesmo que fizeram na segunda questão. Vocês vão colocar aí, o primeiro numeral é 2.387. 2 na unidade de milhar. Coloca o número 2. Vem depois o 3. O 3 está valendo quanto? 300. Aí vocês vão colocar 3 na centena. O 8, 80. Então vocês vão ter que colocar 8 numerais na dezena. E o 7 na unidade. Então vocês vão lá e vão colocar numeral 7 nas unidades. Agora nós vamos voltar lá para a sala para vocês verem o conteúdo de subtração. Vamos agora para o nosso segundo conteúdo. Nós vamos lá para a página 90 para falar sobre a subtração, certo? A subtração é aquela continha que a gente faz o quê? Olha o sinalzinho aqui de menos. Então, significa que a gente vai ter que tirar de uma quantidade, certo? E esse número apresentado vai, então, diminuir, certo? Primeiro, vamos colocar o numeral que está aqui, ó, 1.328, aqui no nosso quadro de valor e lugar, para relembrar o nosso primeiro conteúdo, que foi o valor posicional. Ele é um número formado por 4 algarismos e cada algarismo desse vai ocupar aqui uma posição. Então, nós vamos começar colocando no quadro de valor e lugar a partir das unidades. Vamos lá. O 8, ocupa as 2 unidades. O 2 na dezena. O 3 na centena. E o 1 na unidade de milhar. Então, nós vamos ler esse numeral como 1.328. Na subtração, cada parte, cada número, recebe um nome. Lembra lá da nossa continha de somar, da nossa continha de mais? Cada número somado recebeu o nome de parcela. Na subtração, cada número a ser diminuído não vai ser chamado de parcela, certo? Isso é só para adição. Na subtração, nós vamos ter minuendo e vamos ter um subtraindo. O minuendo deve ser maior do que o subtraindo. Então, eu não posso tirar uma quantidade maior de uma quantidade menor, certo? Deve estar atento a isso. Eu tenho que ter um número maior para tirar aquela quantidade que eu quero. Então, vamos lá. Nós temos aqui 1.328. Na subtração, como eu vou chamar essa parte
da minha conta. Vou chamar de minuendo. Certo? O outro numeral, 1.328 menos, certo? É dessa forma que eu leio a conta. Eu tenho aqui o numeral formado pelos algarismos 2, 1 e 7. Colocando eles por posição, por ordem, né? Valor relativo, valor posicional. Venho aqui no meu quadro de valor e lugar e vou começar com as unidades. 7 unidades, então eu vou ler 7. 1 está na dezena. Se é 1 na dezena, eu leio 10, né? 10 mais 7, 17. E o 2 na centena. Que numeral eu tenho? 217. Então, o meu cálculo, a minha conta de subtrair vai ser feita com o minuendo 1.328 menos 217. E como é que eu vou chamar a outra parte? Uma eu chamo de minuendo, a outra, onde vai ser, o que vai ser subtraído, eu chamo de subtraindo. Então, nós vamos ter essas duas partes, certo? Na conta de subtração, essas primeiras partes, minuendo e subtraindo. É diferente também da adição a quantidade de partes. Em uma adição a gente pode ter mais de duas parcelas. E aí nós vamos somando, vamos reposicionando, como nós aprendemos as propriedades da adição. Mas na subtração, nós só vamos ter duas partes, que são chamadas minuendo, que é o número maior, e o subtraindo, que é a quantidade que vai ser retirada. Vamos agora fazer o nosso cálculo. Começando pelas unidades. 8 menos 7, resta quanto? 1. 2 menos 1, resta 1. 3 menos 2, 1 também. E o 1 aqui não vai tirar nada, então eu vou repetir. É o mesmo que 1 menos 0, dá 1, né? Não tirei nada, dá o mesmo valor. Então aqui eu encontrei o resultado, formado por 4 algarismos iguais, sendo ele o algarismo 1. Vamos posicionar esse nosso resultado no quadro de valor e lugar. Uma unidade, 1. Uma dezena, 10. Uma centena, 100. E uma unidade de milhar, 1000. Que número eu formei? 1111, certo? O meu resultado é 1111. Como eu vou chamar o resultado da subtração? Lá na adição, eu chamava o meu resultado de soma ou total. Na subtração, enquanto eu estava fazendo o cálculo, apareceu muito uma palavra. 8 menos 7, resta 1. 2 menos 1, resta 1. Então, no meu resultado da subtração, eu chamo ele de resto ou diferença. Então, aqui já foram trabalhados os termos da subtração e o nosso cálculo, como ele funciona. Vamos relembrar. A parte maior eu vou chamar de minuendo. A parte que vai ser retirada eu chamo de subtraindo. E o resultado, né, ou seja, quando eu fiz a minha subtração, quando eu retirei a parte que eu queria, eu chamo de resto ou diferença, é o que sobra. A subtração dá essa ideia do que sobra, do que restou, do que foi tirado. Então, quando vocês forem ler um problema, vocês precisam ter essa interpretação dessas palavras. Se aparece quanto restou, quanto sobrou, quanto foi tirado, ou ela tirou, ele ficou com quantos, aí vocês vão trabalhar com a subtração, certo? A subtração é esse símbolo aqui, ó, menos, de tirar, ok? Vamos lá para a página 92, que é a atividade de vocês hoje também. Então, hoje, como atividade, vocês vão ter
Vocês vão responder as páginas 48, perdão, 49 e a página 92, certo? Primeira questão. Compare as bolinhas para resolver as operações. Aí vocês vão ter 8 menos 6. Qual vai ser o resultado? Vocês vão ficar com quantas bolinhas quando nós fizermos a conta? Tem aqui 8. Aí vamos lá, tirar 6. Vai sobrar quanto? Isso, 2. Vamos lá, 9 menos 7. Você vai ter 9 e vai ter que retirar 7. Quanto vai ficar? 2. Lembre, esse tracinho significa menos. Menos é retirar. E aí vocês vão fazendo todas as outras contas. 10 menos 5, 4 menos 1. Muito fácil. Efetue as subtrações e complete as operações. Vou fazer o primeiro exemplo, certo? Para vocês. E depois vou completar na lateral. Ele traz o quadrivalor lugar, com dezena e unidade, bem simples. E ele traz o número 76 e o número 14. 76 é o maior, 14 é o número que vai ser retirado. E aí a gente vai resolver essa conta. Se é uma conta de subtração, vamos tirar. 6 menos 4, resta o quê? 2. Você pode contar assim também. Do 4 até chegar ao 6, quantos numerais você coloca? Aí você já tem 4 na cabeça e vai colocando até chegar a 6. 4, 5, 6. Então, 2. 7 menos 1. Também pode ser assim. Do 1 até chegar no 7, qual é a diferença? São 6, né? Ou você pode, já fazer direto, retirando. 7 menos 1, 6. A resposta é 62. Na lateral, ele dá o seguinte. 76 é o quê? Qual é o nome do termo que a parte 76 ocupa? Ele é o maior. Então, ele vai ser o quê? O minuendo. Vocês vão escrever lá no primeiro espaço. Minuendo. 14, que é a parte que foi retirada, vai ser o quê? O subtraindo. E o resto ou diferença? Qual é o resto dessa conta? O 62. Aí ele já dá o numeral 62 e vocês vão escrever resto ou diferença. E assim vocês vão fazendo todos os outros exemplos e completando da mesma forma.